Meus irmãos, bom dia, que a graça e a paz esteja conosco e com toda a igreja. Amém. O tema de nosso sermão hoje é onde está e o que você tem feito. Quero convidar os irmãos a fazer a leitura de 1 Reis 19, versículo 9. Abra sua Bíblia, por favor. 1 Reis, capítulo 19, versículo 9. Diz assim: Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Meus irmãos, vamos orar? Deus, continue nos abençoando e a toda a igreja. Pai Deus bondoso e misericordioso, quero pedir sua bênção e agradecer o cuidado que tem tido conosco, vossos servos e com sua igreja. Diante de ti nos prostramos neste momento de culto e adoração ao Senhor para meditarmos a sua palavra. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a palavra de hoje, de 1 Reis, é o tema do nosso sermão. Onde você está e o que você tem feito? A pergunta do Senhor para Elias tem dupla interpretação. Primeira, o que fazes, Elias? E a segunda, por que estás aqui, Elias? O que nós fazemos, meus irmãos, é 100% monitorado pelo Senhor. Onde estamos, com quem estamos, tudo isso está diante de Deus. Deus sabe o que fazemos e também aonde estamos. Mas a questão é o seguinte: nós decepcionamos a Deus porque estamos em certo lugar ou fazendo determinada coisa? Veja bem, Elias era chamado por Deus. Você também é. Elias falava com Deus. E você também fala com Deus. Elias andava com Deus. Mas você também anda. E Elias era profeta. E você também é. Então devemos fazer a reflexão do nosso sermão de hoje exatamente pensando nessas questões. Existem umas diferenças entre nós e Elias, é claro, como a separação total do ministério profético, resultando nas impressionantes manifestações milagrosas do poder de Deus. Mas, em suma, ele era uma pessoa normal como eu e como você, carente de uma resposta do Senhor nosso Deus. E Elias, ele precisava de uma resposta para as suas dúvidas. E aqui eu quero dividir em alguns pontos importantes para a nossa reflexão. Primeiro, a pergunta de Elias: por que o Senhor me abandonou quando fiz tudo certinho? Meus irmãos, Elias tinha seguido à risca a ordem de Deus, desafiou os profetas de Baal e Azerá, matou-os, orou para que chovesse e choveu. Então, onde foi o seu erro? No que ele errou? Porque Deus o havia abandonado quando ele tinha feito tudo certo? A resposta para isso, meus irmãos, é que Elias agiu corretamente, mas errou em uma coisa: sentiu-se superior à vontade de Deus. Ao matar os profetas de Baal e de Azerá e ordenar a chuva sobre Samaria, Elias deveria seguir sua vida de profeta, mas ele correu até o palácio de Acabe e ficou esperando uma oportunidade de emprego. Pensou que haviam se morrido todos os profetas e ele se sentiu insubstituível. Então o seu maior erro foi o egocentrismo. Quantas vezes vemos pessoas ao nosso redor egocêntricas,
Quantas vezes ouvimos a expressão de que fulano se acha o melhor? Parece a última coca do deserto, a última cereja do bolo. São pessoas egocêntricas, são pessoas que vivem uma vida de glamour, porque se acham as pessoas que todos irão, estender um tapete vermelho para ele. Infelizmente, no nosso meio, no nosso dia a dia, encontramos pessoas dessa forma. E nós temos que orar muito por elas. Temos que mostrar para elas o caminho de que o único Deus a quem nós devemos adorar é Deus, é o Senhor Jesus. E que não adianta nada, meu egocentrismo não vai me levar a lugar nenhum. A segunda questão que eu quero levantar aqui é que Elias fez a seguinte pergunta para ele: por que Deus me trouxe aqui para depois me abandonar? Elias havia visto o anjo que lhe ofereceu o alimento e lhe disse que viesse até aquele lugar. Era nítido que mesmo na situação de aflição do profeta, Deus estava no controle da vida dele. Quando Elias sentou-se no arbusto de zimbro, ele já estava esgotado de fome e sede, não queria mais comer, desejando a morte que logo chegaria. Por pior que pareça a situação, meus irmãos, Deus sempre tem um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Nunca vai faltar. Deus proverá. Essa é a importância de acreditarmos que existe um Deus acima de nós, que o nosso Pai nunca vai abandonar seus filhos. Então não devemos, por mais difícil que seja a situação, por pior que seja o momento que você esteja atravessando, ore, tenha fé, porque somente Deus sabe quais são os propósitos dele para a nossa vida. Qual que é a nossa missão? De deixarmos aqui uma doutrina para aquelas pessoas que estão carentes, para aquelas pessoas que se sentem abandonadas, para aquelas pessoas que ficam se questionando o tempo todo por que estão passando por aqui. Os momentos de aflições pelos quais passamos muitas vezes são provisões divinas para que a gente se fortaleça, para que a gente busque a Deus a todo instante. O terceiro ponto que eu quero salientar é que Elias fez a terceira pergunta: por que Deus me fez caminhar sozinho 40 dias? Ora, ele era o profeta mais conhecido e famoso daquela época. Era admirado pelas pessoas e todos desejavam ter a presença no meio deles. No meio das pessoas que ele se relacionava, Deus não conseguiria falar tão profundamente como Elias. Foi necessário que o Senhor o tirasse de onde ele estava e o levasse a um outro lugar para que Deus falasse em seu coração. Deus queria falar com Elias e não conseguia, porque ele estava se sobrepondo, ele se achava maior do que Deus. Então Deus o afastou, deixou ele isolado 40 dias para que Deus pudesse conversar com ele, sozinho, no seu coração. E ele tirou Elias do meio daquele convívio que as pessoas o adoravam. E assim Deus fez isso com você hoje, meu irmão. Ele te tirou da sua casa, do seu conforto, tirou um momento da sua vida para que você pudesse ouvir esse momento, para que Deus tocasse em seu coração, para que Deus falasse com você nesse momento de aflição. Então, meus irmãos, a pergunta que o sermão nos traz hoje é: onde você está e o que você tem feito? Deus sabe exatamente onde você está, sabe o que você tem feito, mas a pergunta que a gente deve sair daqui hoje refletindo é: onde você está? Tem agradado a Deus? O que você tem feito tem agradado a Deus?
E acima de tudo, o que você tem pensado? Tem agradado a Deus? A conclusão que nós chegamos, meus irmãos, é a seguinte: Elias estava numa situação angustiante, com vontade de morrer, com vontade de desaparecer. Quantos irmãos não sentem essa mesma angústia, essa mesma aflição? Parecia que Deus o havia abandonado. E quantas vezes nós, diante de alguma dificuldade, diante de algum problema, questionamos a Deus por que Ele nos abandonou? Enquanto Elias estava se achando só, haviam 14.000 joelhos dobrados orando por ele. 7.000 vidas que não se haviam rendido ao pecado ou à morte. Dessa forma, eu quero que você pense: quantos 1.000 joelhos estão dobrados por você, meu irmão, minha irmã? Para que você acredite que acima de nós existe um Deus soberano, um Pai misericordioso que sempre está cuidando de nós. Quero que você pense: enquanto você passa por lutas, saiba que existem muitos joelhos dobrados por você, seus pais, irmãos, amigos de fé, irmãos de fé, clamando aos céus, ao Senhor, que cuide da sua vida, que cuide da vida do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, que cuide dos seus familiares, que envie fogo ao seu sacrifício, que mande chuva sobre a terra seca, que coloque um anjo ao seu lado com pão e água para sustentar. Olhe, você não está sozinho. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Tenha uma boa semana e até breve.